Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, eu vou trazer para vocês aqui o tutorial do Coringa, esse personagem icônico aqui dos quadrinhos e que agora está em cartaz também no cinema. Aqui, gente, vocês vão aprender todo o passo a passo, tá? Desde aqui o cabelinho, a cabeça, o corpinho e toda a roupinha também, tá? Lembrando que os nossos personagens, eles ficam em pé sozinhos, tá? Então, eles são ótimos para decoração. Esse aqui, gente, ele ficou com 14 centímetros de altura, tá? 14 centímetros em pezinho, assim, porque ele é na versão Funko Pop. Queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se você gosta dos nossos vídeos, compartilha também essa receita com aquela pessoa que você sabe que gosta de fazer amigurumi. Então, compartilha também essa receita para que ela possa ter acesso ao nosso canal e fazer também os personagens. Se você gosta do canal, gosta aqui das receitas, eu te convido também a se tornar membro. Como membro, você dando uma contribuição aqui para o canal e, além disso, os membros ponto alto, eles têm acesso prioritário às receitas, tá? Então, primeiro eu lanço para membros ponto alto e, posteriormente, os vídeos são lançados aqui no canal para o público em geral. Lembrando, gente, que eu deixo aqui na descrição do vídeo todo o material que eu utilizo, tá? O tom das linhas e as cores eu deixo na descrição. Os olhinhos, o tamanho eu também deixo na descrição. E até o fio, a lã do cabelo também, tá? Então, assim, para quem tem dificuldade de encontrar o material, eu também deixo um link no qual você pode clicar e comprar através da Shopee, tá? E aí tem as canetinhas também que eu utilizei nessa peça, eu coloquei lá. Tá? Então, fica mais fácil de encontrar. Se você tiver dificuldade em achar aí na sua cidade, você pode clicar no link e comprar. E se você já faz as peças aqui do nosso canal, gente, marca lá no Instagram, @milaamigurumi, tá? Pra eu ver como é que tá ficando o trabalho de vocês. Então, vamos lá, gente, fazer a nossa peça aqui. Mais um tutorial completo aqui pra vocês. E não se esqueça, curte, comenta e compartilha essa receita. Bom, gente, aqui para dar início eu vou começar com um tom de verde da Amigurumi Soft, tá? Vou fazer um anel mágico com 8 pontos dentro. Então, fiz aqui o meu anel mágico e agora eu vou pôr 8 pontos baixos. Aqui eu puxo essa fio que ficou, fechando o anel mágico. E na segunda carreirinha, gente, vai ser de aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, totalizando 16 pontos nessa segunda carreira, tá? Então, para cada ponto de base, eu coloco 2 pontos baixos. Finalizei aqui os meus 16 pontos, vou pegar um fio guia para marcar o início de carreira. E agora, eu vou fazer 2 aumentos, então, 2 pontos, no mesmo ponto de base, por 2 vezes, são 2 aumentos. E vou fazer 2 pontos baixos. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Então, por 4 vezes, vai ser 2 pontos, ou 2 aumentos e 2 pontos por toda a volta, tá? Totalizando 24 pontos baixos. Agora, gente, na quarta carreirinha, eu vou começar fazendo um ponto baixo, 2 aumentos seguidos. Então, um aumento, 2 aumentos. Vou fazer 4 pontos baixos e 2 aumentos por 3 vezes, tá? Então, vai ser uma sequência: 4 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos, 2 aumentos e 4 pontos baixos, 2 aumentos. Finalizando aqui a carreirinha com 3 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 32 pontos baixos. Finalizei aqui, gente, e agora na quinta carreirinha a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos,
2 aumentos seguidos, um aumento, segundo aumento, e vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos, 2 aumentos e 6 pontos baixos e 2 aumentos, finalizando aqui a carreirinha com 4 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 40 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Agora, gente, na carreirinha de número 6, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 aumentos seguidos. 1. E aqui o segundo. E vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos, 2 aumentos, 8 pontos baixos, 2 aumentos e 8 pontos baixos, 2 aumentos. Então, uma sequência de 8 pontos baixos e 2 aumentos por 3 vezes, finalizando aqui a carreirinha com 5 pontos baixos, e no total dessa carreira, a gente vai ter 48 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora na 7ª carreirinha, a gente vai começar fazendo 4 pontos baixos, 2, desfio aqui, 3, 4, vou fazer 2 aumentos seguidos, 1 e 2. E agora, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos, 2 aumentos e 10 pontos baixos, 2 aumentos. Finalizando aqui a carreirinha com 6 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 56 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui minha 7ª carreirinha e separei aqui 22 pontos baixos na parte da frente, tá? Pra facilitar, ó, você vai vir aqui depois do último aumento e vai contar 2 pontos baixos e vai colocar o marcador nesse segundo ponto, tá? Então, você, no segundo ponto, depois do aumento, tá? E aí, contando, ó, até aqui o outro lado, também no segundo ponto, depois do aumento, e você vai ter 22 pontos na mesma proporção, tá? Pra não ficar torto a cabeça. Não ficar torta a cabeça. E aqui, você vai dar continuidade até chegar ali no marcador, fazendo ponto baixo, tá? Vou trazer esse meu marcador pra cá, pra depois ficar mais fácil de achar a carreira quando você for fazer o restante. E aqui, gente, vai ser de ponto sobre ponto agora, tá? Sem aumento e sem diminuição essas carreirinhas, só que a gente vai fazer troca de cor. Então, ó, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar aqui no marcador, tá? Olha só, gente, tô fazendo aqui os meus pontos, e aqui, ó, chegou no último ponto aqui, que eu vou fazer no verde, eu vou pegar a laçada, puxar e ficar com as duas na agulha. E aqui, eu já vou trocar por tom branco. Ó, repare que eu não tirei o marcador ainda. Então, agora que eu vou começar a carreira branca, só que eu já troquei o fio, pra não dar diferença e não ficar torta a cabeça, tá? Então, agora, você já começa, ó, fazendo os 22 pontos já no tom de branco. E aqui, ó, vou fazer os meus 22 pontos normalmente. Aqui, eu vou cortar esse fio verde e vou dar 2 nozinhos, tá? E assim, gente, eu vou fazer em cada carreira, tá? Então, ó, vou fazer aqui os meus 22 em branco. Vou fazer até aqui, aí eu já volto com vocês. Olha só, gente, fiz aqui os 21 pontos no meu último, que é o de número... Desculpa, vou fazer aqui o de número 21. No meu último, que é o que tá no marcador, que é o de número 22... Eu já vou, ó, puxo a laçada e termino ele com o tom verde.
para que não fique torto, gente. Se eu deixar para começar já o próximo ponto no outro tom, a cabecinha vai ficar torta, tá? Então, para que não fique torto, ó, você vem aqui, já termina esse aqui, o ponto vai ficar em branco, só que eu já vou começar a próxima no tom correto. E aqui eu vou fazer até o final da carreirinha, até chegar aqui do outro lado. E assim, gente, eu vou fazer por 12 carreirinhas, tá? Lembrando sempre de ter a atenção. No último ponto do verde, eu troco para o tom branco. No último ponto do branco, eu troco para o tom verde, tá? Para não dar, para não ficar torto. Então, vocês têm que prestar atenção nessa parte. E assim eu vou fazer por 12 carreirinhas, gente. Aqui eu corto o fio, dou 2 nozinhos, para que ele não desmanche. Se você já tiver mais experiência no crochê, você já pode deixar para dar esses nozinhos quando terminar tudo, né? Porque ele acaba demorando um pouquinho mais, ó, se você for parar em cada carreirinha para fazer. Se você tiver um pouco mais de experiência, você já pode ir fazendo tudo, porque senão essa laçada aqui vai ficar muito folgada, se você não tiver. E tem gente que fica o ponto muito folgado quando deixa para amarrar depois. Mas se você tiver um pouquinho mais de experiência, você pode ir fazendo todas as 12 carreirinhas e deixar para arrematar os fios depois, tá? Então, gente, eu vou dar sequência aqui fazendo, ó, vou fazer aqui novamente até chegar ali no branco e vou mostrar para vocês de novo como que é. Mas por 12 carreirinhas a gente vai fazer dessa maneira, tá? Então, vou completar aqui os meus pontos em verde e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, cheguei aqui. Esse último ponto ainda é em verde, tá vendo? Então, vou trabalhar ele em verde puxando a laçada. Chegou aqui, eu já vou trocar para o fio branco. E vou dar continuidade normalmente aqui, ó, fazendo os 22 pontos agora no tom branco. Essa aqui é a minha segunda carreirinha, então eu vou repetir esse processo por mais 10 carreirinhas, tá? Totalizando 12 carreiras no total. 12 carreiras que eu vou intercalar entre branco e verde, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Bom, gente, finalizando aqui a minha última carreirinha, ó. Eu fiz aqui as 12, né? 12 carreirinhas. Ó, fica assim, gente. Aqui eu dou todos os nozinhos, tá? Pra que ele não saia do lugar. E aqui no último ponto, você já vai trocar para o tom de pele, tá? Esse aqui eu tô usando o porcelana da Amigurumi tradicional. Aqui folgou um pouquinho, você puxa o verde, ó, pra que ele volte o tamanho do ponto normal. E aqui você já vai dar seguimento fazendo 4 pontos baixos, que a gente já vai começar as diminuições, tá? Então, é importante que esse marcador aqui, ó, ele não tenha saído do lugar, tá? Que ele continue na mesma carreirinha para que os pontos, para que as diminuições aqui fiquem nos mesmos cantos que os aumentos aqui em cima, tá? Para ficar proporcional. Então, ó, vamos começar com 4 pontos, 2 diminuições seguidas. Então, para fazer a diminuição, você vai pegar a primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e fazer um ponto baixo. São 2 seguidas, então, você vai fazer novamente. Primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai dar continuidade fazendo 10 pontos baixos. Então, você 10 pontos baixos e 2 diminuições por 3 vezes, tá? Então, vão ser 10 pontos, 2 diminuições, 10 pontos, 2 diminuições e 10 pontos, 2 diminuições. Finalizando a carreirinha com 48 pontos baixos. Então, fiz aqui 8 pontos, mais 1, 9 e 10. E agora, eu vou fazer 2 diminuições seguidas. Primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. Novamente, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. E vou fazer novamente 10 pontos baixos.
Deixa eu cortar esse fio verde. Aqui meus 10 pontos, vou fazer novamente 2 diminuições. Então, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. Novamente, e faz um ponto baixo. E aqui, gente, eu vou seguir fazendo assim, para que os cantinhos fiquem na mesma direção que aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer mais 10 pontos, 2 diminuições, finalizando aqui a carreirinha com 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora na carreirinha de número 21, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Vou fazer 2 diminuições seguidas. Então, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto, e faz um ponto baixo, 2 vezes. E vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes. Finalizando a carreirinha com 5 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 40 pontos, tá? Então, gente, vai ser, ó, 8 pontos, 2 diminuições, 8 pontos, 2 diminuições, 8 pontos, 2 diminuições, finalizando aqui a carreirinha com 5 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha, e aí eu já volto com vocês. Olha só, gente, eu separei aqui onde eu vou colocar os olhinhos, tá? Então, ó, você vai contar aqui da carreirinha branca, 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima, aqui, ó, na sétima, você vai deixar 10 pontos entre eles, tá? Então, para facilitar, você vem aqui na carreira de aumentos, ó, como tem 10 pontos entre um aumento e outro, você vem e desce aqui na mesma carreirinha com 7 carreiras de diferença, tá? Aqui, ó, na carreira do aumento com 7 carreiras de diferença. E aí, vai ficar proporcional, tá? Vai ficar o mesmo tamanho e proporcional também aos cantinhos, que vai ficar na mesma direção. Bom, gente, aqui eu fiz a pintura de um olhinho, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Aqui, onde eu demarquei aqui o olhinho, ó, que é a parte onde vai ficar, aqui eu vou colocar o olho. Na parte do olhinho, você vai contar 2 pontos e colocar o alfinete, 2 pontos pro outro lado e colocar o alfinete. E aqui na parte de baixo vai ser 3 carreirinhas e o alfinete, e na parte de cima, 4 carreirinhas e o alfinete. Aqui, gente, eu estou fazendo com uma canetinha para tecido, tá? Então, é uma caneta para tecido. E você vai demarcar aqui um triângulo, tá? Só que eu aconselho você fazendo para dentro da peça. Por exemplo, não pôr a caneta assim para esse lado, porque senão ela vai borrar para o lado de fora. Então, ó, você vem marcando aqui, fazendo um triângulo. Faz a demarcação primeiro. Ó, unindo uma ponta na outra. Numa base triangular. Aqui eu vou unir agora no de cima, traçando uma linha aqui, gente, imaginária, tá? Quem tiver facilidade em usar tinta, também pode fazer com tinta, tá? Eu tô usando a canetinha que, sinceramente, eu acho mais fácil. Então, ó, demarcou aqui. Ó, fez o triângulo, demarcou. E aqui você vai vir preenchendo. Aqui você pode tirar esses alfinetes agora, porque você já sabe mais ou menos o tamanho que você quer. E aqui, ó, como fica os buraquinhos do crochê, a caneta eu acho mais fácil até pra isso. Você vai vir aqui, ó, e vai vir pintando, colocando dentro desse buraquinho, ó. E pintando cada um deles, tá? Pra ir ficando mais preenchido com a tinta. E aí, você vai fazendo a pontinha certinho do triângulo, vai vendo se tá no mesmo tamanho do outro, que às vezes fica um pouquinho maior, e você pinta um pouquinho pra fora, não tem problema, tá? Então, ó. E aqui, gente, você vai pintando cada espacinho desse, tá? E aí, tudo depende, gente, do olho também.
Se você estiver usando um olho menor, esses triângulos vão ser menor, tá? Então, você vê direitinho. Aqui eu tô usando um olho de 15 milímetros, então o meu vai ser proporcional ao olho, tá? Se o seu for menor, você faz uma demarcação menor do triângulo, tá? Então, é isso, gente. Eu vou terminar aqui de pintar o meu. E aí, ó, você vai colocando, vai apertando aqui com o dedo embaixo, pra ir subindo essa parte, ó, e você ter mais acesso com uma canetinha, tá? Mas tá vendo? Por ser o crochê, né, o amigurumi, ele tem essas falhinhas do ponto mesmo, né? Então, ele fica esse buraquinho. Então, com a caneta, você tem mais acesso. Você consegue preencher melhor esses espaços, tá? Então, vou terminar aqui o meu, vou colocar o olhinho e colocar a trava também de segurança, tá? Olha só, gente, o meu, por ser trava côncava, ele acabou afundando um pouquinho mais pra dentro, tá? Então, aí vocês vão reparando, tá? E vão colocando, por exemplo, aqui, ó, eu vou preencher mais um pouquinho até fazer um triângulo. Aqui também, então, vocês vão vendo aí, vai colocando no de vocês até dar a forma que você espera, tá? Então, ó, vai preenchendo. Aqui eu tenho que botar um pouquinho pra fora por causa da trava. E vai preenchendo onde você precisa, tá? Formando essa base triangular. Então, eu vou fazer aqui no meu e aí vocês façam no de vocês também. Bom, gente, pintei aqui o meu, ó, ficou assim. E agora eu vou dar continuidade aqui às diminuições, tá? Então, uma terceira carreirinha de diminuição. A gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou fazer 2 diminuições seguidas. Então, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto. E faz um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 6 pontos e 2 diminuições por 3 vezes, tá? Então, vão ser 6 pontos baixos, 2 diminuições, 6 pontos baixos, 2 diminuições e 6 pontos baixos e 2 diminuições. Finalizando a carreirinha com 4 pontos baixos. E no total dessa carreira, eu vou ter 32 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha e eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, e agora eu vou começar fazendo um ponto baixo. Aí, vou fazer 2 diminuições seguidas. 1, 2. E agora, uma sequência de 4 pontos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes. Então, 4 pontos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes. Finalizando a carreirinha com 3 pontos baixos. E no total dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. E aí, gente, você já pode colocar enchimento também, lembrando de dar ênfase aos cantinhos, tá? Tanto em cima quanto embaixo, você faz um bolinho de enchimento e coloca aqui nesse cantinho de baixo e nesse cantinho de cima, pra eles ficarem marcados, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha. E aí, eu volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui a carreirinha, já pus enchimento, tá? Ó, ficou assim. E aqui, a gente vai dar continuidade agora às diminuições. Lembrando, gente, que quando põe o enchimento, ele estica aqui um pouquinho. Então, se fica falha no olhinho, tá? Você vem com a canetinha e cobre novamente essa parte em azul, tá? Então, se ficar falha, você cobre novamente. E agora, a gente vai fazer na carreirinha de número 24, 2 pontos baixos e 2 diminuições por toda a volta, tá? Então, vão ser 2 pontos baixos e 2 diminuições seguidas por toda a volta. 4 vezes. E vamos finalizar a carreirinha com 16 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, e agora na carreirinha de número 25, a gente vai fazer BLO em toda a volta, tá?
Então, pegando aqui só a alcinha de trás, você vai fazer 16 pontos baixos. BLO por toda a volta. Finalizei aqui, gente, e na carreirinha de número 26, a gente vai pegar essas alcinhas que a gente deixou na última carreirinha. Então, vai ser FLO por toda a volta, pegando só essas alcinhas que a gente deixou na carreira anterior, tá? 16 pontos baixos em FLO. Olha só, gente, pra fazer aqui a boca, eu demarquei aqui, ó, o meio da peça, tá? Aqui onde eu vou fazer o nariz, vou fazer só com um pontinho, então aqui vai ser bem o meio, no final aqui da carreirinha da troca de cor. Aqui eu contei 1, 2, 3, no quarto ponto eu marquei uma carreirinha acima, de um lado e do outro, e aqui, ó, 1, 2, 3, 3 pontos com 2 carreirinhas de diferença. 3 pontos com 2 carreirinhas de diferença. E é aí que a gente vai fazer a nossa boquinha, tá? Aqui eu vou demarcar com uma agulha de tapeçaria, tá? Eu peguei o fio e vou vir aqui, ó. Deixar um pedacinho ali pra dar um nó. Ó, saí aqui nesse primeiro alfinete, eu vou vir aqui, ó, por baixo desses. Passo aqui por cima, volto aqui pelo mesmo lugar, gente, ó. Não vou dar espaço, tá? Vou vir aqui pelo mesmo lugar. E aqui, nesse de cima, ó, saindo pelo mesmo lugar, tá vendo? Então, o único lugar que eu vou deixar aqui pra boca é esse aqui, tá? E fica assim, a boquinha. Aqui eu vou entrar no mesmo lugar do alfinete e vou sair aqui embaixo. Então, percebe que eu não entrei em lugar nenhum com a linha, tá? Então, ó, só entrei aqui, mas aqui nos outros lugares eu não entrei, tá? E aqui, gente, eu vou colar essa linha do mesmo jeito que está aqui, tá? Pra não dar diferença. Então, eu vou vir com alfinete, com aquela cola universal. E, gente, eu vou vir com aquela cola universal que a gente usa nos olhinhos e vou colar essa demarcação aqui, tá? Então, ó, vou levantar um pouquinho o fio e vou passar essa cola embaixo do fio. Eu uso o alfinete, gente, para não aparecer a cola, porque essa cola, ela não fica transparente. Então, qualquer pouquinho que você passa a mais, dá pra ver a cola, tá? Então, ó, passei um pouquinho aqui, aí você vai desgrudar essa parte que tá o alfinete e vai colar aqui onde estava. Voltando a linha pro local onde estava, tá? E assim você vai fazer, ó, na boquinha inteira, tá? Aqui você dá 2 nozinhos no começo do fio e põe pra dentro da peça. Então, eu vou passar a cola aqui ao redor, embaixo da linha inteira, deixando só essa boquinha aqui, ó, tá vendo? No meio, tá? Fiz aqui, gente, ó, a demarcação da boquinha. E agora, com a agulha de tapeceiro, no fio branco, tá? Eu vou sair aqui, ó, 2 carreirinhas acima pra fazer o narizinho, tá? E vou pegar, gente, apenas um pontinho, ó. E vou passar aqui de 3 a 4 vezes nesse ponto. Passei 2. Vou passar a terceira. Agora, mais uma quarta, eu já vou sair ali no pescoço. Ó. E fica assim o narizinho, tá? Bem pequeno. Vou voltar lá, gente, que eu vou passar mais uma vez no meio. Que ficou
ficou dividido o meu, tá? Então, se o seu, gente, ó, você pode passar quantas vezes você quiser, tá? Aí depende do tamanho que você quer o narizinho. Meu aqui eu passei 4, achei que ficou um pouquinho pequeno, voltei, ó, e passei mais uma 5 vezes, tá? Então, aqui eu corto esse fio, dou 2 nozinhos pra que ele não saia desse lugar. E aqui, com a minha canetinha, gente, eu vou vir e vou pintar esse narizinho, tá? E aí, você vai tomar o cuidado de pintar só esses aqui que a gente passou agora, tá? Não pegar o ponto de baixo, porque aí vai ficar borrado. Essa canetinha também é para tecido. Se você tiver dificuldade em encontrar, eu deixei no link também na descrição do vídeo, tá? Que aí você compra pela Shopee. Essa aqui eu comprei por lá. Chegou rapidinho, gente. E não é caro, tá? Então, se você tiver dificuldade de achar a caneta para tecido aí na sua cidade, você pode comprar pelo link que eu deixo na descrição. E, ó, pintou o nariz, tá? Então, ó, deu ênfase no narizinho. E aqui, gente, você tem duas opções. Ou pode deixar a boquinha assim, ou pode pintar aqui por dentro também com a canetinha, tá? Eu vou pintar. E aí, lembra sempre de dar ênfase aqui aos buraquinhos, você coloca a canetinha dentro, tá? E aí, você pode brincar também, se você quiser ela borrada, você pode borrar também com uma canetinha, tá? Então, depende muito de como você queira o seu personagem. Aqui eu só vou mais demonstrar pra vocês, depois eu preencho aqui todos esses buraquinhos que ficam em branco, a gente preenche com a canetinha, tá? Olha só, gente, aqui pra fazer a sobrancelha, eu vou entrar aqui, ó, na carreira do olhinho, um ponto aqui, ó, depois, tá? Chegando aqui nesse triângulo. Na carreira, segunda carreirinha depois aqui do troca de cor da cabeça, tá? E aqui, ó, vou usar 4 pontos, 4 pontinhos. Só ajeitar a outra ali. 4 pontinhos na mesma carreira, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Contei os 4 pontos, eu vou voltar pra esse ponto que eu estou. Que eu vou passar 2 vezes aqui. Passei uma. Volto aqui, ó, pro ponto, só que pegando aqui uma carreirinha, um ponto com uma carreirinha de diferença, tá? Então, ó, vou sair na carreirinha de baixo, pegando um pontinho. E aqui eu já vou voltar. Pego aqui, ó, no final da sobrancelha, volto pro ponto onde eu estou. Faço aqui, ó, uma demarcação. E volto aqui por cima, pra esse primeiro ponto, tá? Então, pegando aqui todos os pontos e volto lá pro começo pra arrematar o fio. Se você achar necessário, você pode pôr um pouquinho de cola aqui, tá? Com um alfinete e colar essa última aqui, tá? E ficou assim. Olha só, gente, aqui pra fazer o cabelinho, você vai pegar aqui, ó, 5 carreirinhas depois, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você vai pegar, vai dobrar o fio ao meio. Esses fios, eles têm entre 16 e 17 centímetros, tá? E aí, você vai dobrar ao meio e vai pegando aqui, ó, de forma que o nozinho, ele vai ficando pra dentro da peça, tá? Então, ó, passei aqui a minha laçada. Vou pegar aqui o próximo ponto, passar por dentro dessa laçada que eu deixei e puxar a nova linha. Aqui, eu puxo essa linha, ó, na direção que eu quero que fique o fio, tá? E fico com essa nova laçada aqui na agulha.
tiro de dentro, entro na próxima carreira, pego o próximo ponto, passando por dentro dessa laçada. E vou pegando o próximo fio. E assim eu vou fazer, gente, até chegar aqui desse outro lado, faltando as 5 carreirinhas que a gente deixou no outro lado, tá? Então, ó, vou fazer aqui, vou pegando ponto a ponto, tá? Nessa primeira parte aqui, a gente não salta ponto, pra não ficar falha na frente. Senão não fica bonito a peça, né? Dá pra perceber. Entra no próximo ponto, passa por dentro da laçada, pega um novo fio e ajusta aqui, puxando o fio anterior. E assim eu vou fazer, gente, até chegar ali do outro lado, tá? Ó, gente, chegando aqui no finalzinho da carreira, pra finalizar, o que que você vai fazer? Você vai passar aqui por dentro da laçada, como se fosse fazer um fio normalmente, tá? Pegar o próximo fio. Aí, você vai ajustar aqui o ponto anterior, normal. Só que ao invés de você puxar outro ponto na laçada, você vai passar as duas aqui por dentro da laçada e puxar os dois, fazendo esse nozinho pra fora da peça, tá? E aqui nenhum deles sai mais, tá? E aqui, gente, eu terminei a primeira carreirinha, que é essa aqui de cima. E agora, eu vou fazer mais uma carreirinha. Aqui, ó, bem aqui onde acabou, eu vou traçar uma linha imaginária aqui, ó, e fazer ela exatamente aqui nessa carreirinha, tá? Então, vou começar aqui, ó, de onde parou esse. Puxo aqui uma nova laçada e vou fazer uma carreirinha imaginária aqui, tá? Eu falo imaginária, gente, que não vai ter essa linha certinha pra gente seguir, tá? Ela vai ser assim. Então, a gente vai pegando o ponto da próxima carreira e vai fazendo um traçado. Uma carreirinha aqui de cabelo. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui desse lado, e aí eu volto com vocês. Bom, gente, chegando aqui, ó, no final da carreirinha, esse aqui eu não vou finalizar a carreira, porque eu já vou fazer aqui, ó, na lateral, tá? Pegando toda a lateral aqui, ó. Já vou dar continuidade com essa laçada mesmo, só pra não ter que ficar finalizando toda hora, tá? Então, ó, você vai dar continuidade aqui pela lateral. Ó, e vai vir aqui passando por trás da cabeça, até a outra lateral aqui do outro lado, tá bom? Então, vai ser nessa parte aqui de cima toda. Eu vou fazer aqui e aí eu já volto com vocês. Bom, gente, eu finalizei aqui e agora eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta carreirinha, eu vou fazer mais uma carreira aqui, ó, pegando a parte de trás aqui da cabeça, tá? Então, eu vou fazer uma carreirinha toda aqui, daqui até chegar aqui atrás, tá? Do mesmo jeito, gente, pega a laçada aqui, faz uma nova laçada, puxa um novo fio. Puxa aqui um novo fio, ó, e vai ajustando pro nozinho ficar dentro da peça, tá? Vou fazer aqui minha carreirinha e eu já volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui de colocar o cabelo, tá? E aqui, eu aconselho sempre começar pela última carreirinha, né, gente? Quem já viu aqui, já fez outros trabalhos meus, já sabe como que é. Então, você vai vir agora com a rasqueadeira, pegando aqui de mecha em mecha, ó, e começando sempre pela mechinha de trás, porque ele ganha muito volume. A rasqueadeira é esse produto aqui, ó, que você vai encontrar em pet shop, tá?
que ele é de tirar os pelinhos caídos dos animais. E aqui você vai passar das pontas, sempre começando aqui pelas pontas, e aí você vai desfiando todo esse fio. Desfiando, ele vai ganhar volume, tá? Desfia todas as pontinhas. Aí, você vai indo pro meio do fio, até chegar lá no nozinho. Aqui vai criando esses nozinhos, gente, você pode ir passando a rasqueadeira até tirar todo o nozinho, tá? E ficar a lã bem desfiada. Desfio aqui de um lado, vou passar aqui pro outro, pra ir desfiando por completo. E assim, gente, eu vou fazer em todo o cabelinho, tá? Mecha por mecha. Eu aconselho fazer primeiro a mecha aqui de trás. E aí, você vai passando para as próximas. Aqui, gente, desfiou bem, não tá nem um nozinho, você vai vir com a chapinha agora. Pegando a mecha que você desfiou e indo na direção que vai ficar o cabelo, tá? Então, aqui vai ficar todo para baixo. E aí, você vai vir e passar a chapinha de 1 a 2 vezes, tá? Passando a chapinha nessa lã. Passou aqui 2 vezes, você volta com a rasqueadeira e penteia pra ele ir direcionando pro lado que você quer, tá? E aqui você vai fazer em todo o cabelo, tá? Então, vai desfiar e vai passando a chapinha pra ele ficar assim, lisinho, tá ok? Então, eu vou fazer aqui no meu cabelo, passar aqui em todas as partes, tá? Lembrando que o cabelo dele é pra cima, então, quando chegar aqui nessa mecha de cima, você faz a chapinha voltada pra cá, tá? Voltada para o centro do cabelo. Então, vou fazer aqui no meu e aí eu já volto com vocês. Olha só, gente, aqui pra cortar o cabelo, você vai ter como base a orelhinha, tá? Então, você vai vir de cima pra baixo, ó, tirando todo esse excesso, tá? Pra que ele fique aqui mais ou menos o tamanho da cabeça, tá? Aqui não tem muito segredo, é só ir tirando esse excesso. O cabelo dele vai ficar um pouco grande, tá? Então, você só vai tirando aqui essas pontas. Tenha cuidado de medir pra ficar do mesmo tamanho dos dois lados, tá, gente? Pra não ficar menor. E aí, você vai tirando aqui de cima para baixo, tirando essas pontas, tá? O cabelo dele é todo pra trás, né? Então, você vai penteando pra trás e tirando o excesso. Aqui, gente, você pode vir até com a rasqueadeira, tá? Pra ir penteando, pra ele ficar certinho. Ó, que quando você penteia, as pontas vão aparecendo, tá vendo? Ó. E aí, você tira todo esse excesso. Aqui, gente, eu corto assim pra tirar um pouco do volume, tá? E também para as pontas não ficarem todas do mesmo tamanho aqui atrás.
Você vai jogando aqui por trás da orelhinha, ó. E vai vendo o tamanho certinho, tá? Esse lado aqui tá um pouco maior. Então, eu tiro esse excesso de ponta. E pronto, gente. Só acertar aí as pontinhas que forem sobrando, tá? Vai puxando aqui as que ficam grudadas na cabeça. E só acertar. Olha só, gente, aqui, para que não fique um espaço muito grande sem cabelo, e aí, ó, os curiosos sempre vão levantar o cabelinho, você vem com um alfinete, ó, e passa um pouquinho de cola aqui, tá? Não precisa muito, só um pouquinho. E você vai vir com uma rasqueadeira, tá? E deixar o cabelo bem penteadinho. E aí, você vai penteando, ó, pra trás, como o cabelo dele é. Colocou aqui do jeito que você quer, você vai pressionar onde tá essa cola, tá? Aqui nessa parte da frente eu fiz a mesma coisa, naquela parte menorzinha. Então, puxa aqui só o cabelo da frente, passa um pouquinho de cola e puxa ele pra trás. Não precisa muito pra não ficar vendo essa cola, tá? Senão também não fica legal. Então, é só com alfinete, só um pouquinho. Ó, pra não levantar assim o cabelo todo, tá vendo? Ele só vai pegar alguns fiozinhos, ó. E aí, a maioria vai ficar solto, tá? Se não pegou de um lado, você pode passar novamente um pouquinho de cola, ó. Igual aqui, secou antes de colocar. Então, vou passar mais um pouquinho. E penteia novamente, tá? Pronto, gente. Feito isso, ó. O cabelinho vai ficar assim. Só vou passar em cima essa cola, tá? Não vou passar nas laterais. Só pra ter mais dificuldade de sair do lugar, tá?